Olá, exploradores! Há lugares que carregam consigo histórias que o tempo não consegue apagar, cheiros que transcendem gerações, segredos que ecoam nos corredores do esquecimento. Hoje vamos explorar um deles. Um local onde as sombras dançam macieiras, melodias de dor e sofrimento. Um hotel que abriga não apenas fantasmas, mas também memórias. Um convite misterioso, um fotógrafo cético e um hotel decadente. Parece o início de uma história qualquer, não é? Ah, meus queridos exploradores, se engana quem pensa que cada história se repete. Nossos protagonistas são Marco Elias, um jovem fotógrafo de 28 anos de idade, morador de Curitiba, Paraná, e o Hotel Pousada do Paraíso. No ano de 2004, Marcos era conhecido por sua série de fotos, A Beleza do Abandono, um projeto pessoal do fotógrafo que mostrava edificações abandonadas da capital paranaense. Suas fotos eram expostas em um bar, no bairro de Santa Felicidade, localizado na região nobre da cidade. Um local que pertencia ao tio materno de Marcos, um empresário do ramo hoteleiro. Em um dos fins de semana, um casal frequentou o bar e se encantou com as fotos do fotógrafo, encomendando uma sessão do mesmo para registrar a pousada de seus pais, localizada no interior do Paraná, na cidade de Astorga. Marcos topou a proposta, embarcando em uma viagem que o levaria não apenas a registrar paisagens, mas a confrontar demônios. A pousada era um edifício tombado pelo Patrimônio Histórico Nacional, construído no final do século XIX. Sua imponência decadente ecoava memórias de glória, em meio a um silêncio sepulcral. Era uma estrutura imponente, mas silenciosa, que sussurrava segredos em cada fresta de seus muros. Os andares desertavam à medida que o sol se punha, deixando os visitantes à mercê da escuridão e de seus próprios medos. Era uma estrutura de dimensões consideráveis, cercada por amplos jardins, que contrastava com a decadência da construção. As acomodações, entretanto, contavam uma história diferente. Nos aposentos, o tempo havia parado. Móveis velhos, cortinas empoeiradas, tapetes desbotados. Havia 104 quartos, mas um deles permanecia lacrado. Marcos notou um detalhe peculiar na fachada do estabelecimento: números gravados em placas de metal. Todos os pavimentos ostentavam inscrições, excetuando-se o pavimento superior, o terceiro andar. A ausência do número criava uma lacuna inquietante, um vazio numérico que pareceu assombrar o ambiente. Ao questionar o gerente sobre o quarto 313, este o alertou. Não se tratava de mera superstição local, mas de um protocolo a ser seguido. Naquele lugar, a curiosidade se transformava em temeridade e a transgressão em tragédia. 2 dias após o alerta, o fotógrafo decidiu confrontar a interdição. Acreditando que se tratava de um truque publicitário, Marcos ingressou no quarto 313. Lento, cauteloso, penetrou no cômodo. A atmosfera era densa, sufocante, impregnada de um odor fétido que o fez tossir. No centro do cômodo, uma cama coberta por um lençol branco. Envolta no tecido, havia uma placa de madeira com a inscrição "Não toque". A curiosidade se agigantava, mas o respeito à interdição se impunha. Marcos optou por obedecer e retratar o quarto tal qual o encontrou. No entanto, o quarto guardava um enigma adicional: um espelho monumental emoldurado em sua totalidade por uma estrutura de ferro. A peça refletia o ambiente em tons de verde, mesclado com o entardecer, criando uma atmosfera fantasmagórica. Intrigado, Marcos examinou o objeto, buscando decifrar o mistério. Ao fazê-lo, avistou uma rachadura na lateral, que contrastava com o resto do espelho, chamando a atenção do fotógrafo. A ruptura atravessava na estrutura de forma diagonal, criando um efeito peculiar nas reflexões. Seus reflexos se partiam na imagem, fragmentando sua própria imagem. Motivado, Marcos iniciou o processo de registro, capturando o quarto em sua totalidade. No entanto, ao revisar as imagens, uma perturbação o assombrou.
Silhuetas negras pairavam no ambiente, adumbrando formas etéreas que escapavam à compreensão. A princípio, imaginou tratar-se de um problema técnico, mas descartou a hipótese após confirmar a qualidade de suas lentes. Nesse instante, um novo mistério se revelou. Observou que as silhuetas emanavam do espelho, emanando da rachadura. Era como se forças invisíveis se materializassem ali, tecendo um véu entre a realidade e a ilusão. Era como se as almas aprisionadas se materializassem para um instante, evocando segredos do além. A percepção do fotógrafo se intensificou ao notar que as figuras pareciam se aproximar a cada clique, como se fossem atraídas pelas lentes. Intrigado, mas determinado a desvendar o enigma, Marcos retornou ao quarto no dia seguinte, munido de uma câmera extra. A obsessão o dominava, impulsionando-o a desvendar o mistério. Afinal, o que se escondia por trás do espelho? Qual a história por trás das silhuetas misteriosas? Ao regressar ao quarto, Marcos Elias notou que as aparências haviam se alterado. A atmosfera era igualmente densa, mas as silhuetas pareciam mais nítidas, mais próximas. Era como se tivessem se materializado para observá-lo, para testá-lo. O fotógrafo sentiu friagem percorrer sua espinha. Suas mãos tremiam, não de susto, mas de excitação. Ele estava diante de algo inédito, desafiador, que o impulsionava a desvendar o mistério. Decidido, Marcos voltou a manipular a câmera, buscando capturar as entidades. As fotografias revelaram as aparições de forma ainda mais clara, evidenciando a presença das silhuetas no reflexo do espelho. Era como se estivessem se manifestando, invadindo seu espaço, desafiando a razão. O fotógrafo se viu em um embate, não contra espectros, mas contra a descrença, contra o ceticismo que o impedia de enxergar além do visível. Os dias se sucederam, as sessões fotográficas se intensificaram e as aparições se tornaram constantes. Marcos Elias vivenciou momentos perturbadores, sentindo atitudes, ouvindo sussurros, como se as entidades o envolvessem, o observassem, o testassem. A linha tênue entre o mundo real e o paranormal se tornava cada vez mais tênue, ameaçadora. Determined to uncover the mystery, he decided to seek help from experts in the paranormal. Mediums and spiritualists were consulted, hoping to shed light on the apparitions and the secrets of the mirror. The presence in the room intensified, growing stronger with each passing day. The photographer felt observed, almost as if he were being tested by the spirits that inhabited the place. The climax came when Marcos noticed a change in his own reflection in the mirror. His image was fading, becoming transparent as if the spirits were trying to pull him into their world. At that moment, fear gave way to fascination. He understood that he had stumbled upon something beyond comprehension, something that defied rational explanation. In a last-ditch effort to understand what was happening, Marcos returned to the room with a camera and began recording. He wanted to capture the moment when his image disappeared completely in the mirror. The footage showed his form becoming more and more ethereal until it was completely absorbed by the mirror. His scream echoed through the empty room, but no one could hear him. He was trapped inside the mirror. They say that to this day, those who visit the hotel can feel the presence of the photographer in the room. Some even claim to see his image in the mirror, warning them not to follow in his footsteps. The story of Marcos serves as a reminder that there are mysteries in this world that we may never fully understand. And perhaps some doors are better left unopened. Exploradores, a história de Marcos nos convida a refletir sobre os limites da nossa compreensão. Até mesmo a fotografia, ferramenta da razão, pode se deparar com o inexplicável. E a busca incansável por respostas pode nos levar a lugares de onde não há retorno. E você, explorador, já se deparou com o paranormal em sua vida? Compartilhe sua experiência nos comentários.